internautas de todo o Brasil, pessoal de Angola, Moçambique, Portugal, que nos prestigiam sempre com a sua audiência, né? Brasileiros que estão no Japão e outras partes do mundo, o meu muito obrigado em nome da Clique TV, Conteúdo UOL, em mais um programa TV Call Center. Nós, em todos os programas, procuramos trazer os melhores profissionais do mercado para falar de temas variados. E queremos que isso seja um conteúdo para melhorar as suas habilidades e competências profissionais. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. E hoje nós temos, então, mais uma convidada, tá? Bastante interessante, né? Ela conhece muito e nós vamos falar do assunto agora, tá? Muita gente escuta falar, por exemplo, canais de venda, canais de comunicação, canais de varejo, e nós vamos então falar então com a nossa convidada, que é a Lia Biondi. Lia, boa noite. Boa noite, Kendi. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, internautas. É um prazer estar aqui com você. Tá ótimo. Internautas que quiserem participar do programa, tem aí essa parte de participe ao vivo, podem fazer suas perguntas, que a Lia está aqui pronta para responder as perguntas de vocês, tá? Perfeito? Então tá bom. Lia, vamos começar um bate-papo interessante, para que o nosso público conheça você. Fala um pouquinho quem que é a Lia Biondi, a sua experiência, ok? Fica à vontade aí. Ok, vamos lá. Bom, Kendi, na verdade eu comecei com uma empresa minha, Biondi Vales, há bastante tempo, em 1988. Mais ou menos. Perfeito. Em 88 tinha uma empresa que prestava serviços para Credit Card, então administradora de cartões de crédito. Naquela época nós já éramos um canal de vendas, mas não era chamado assim. Então como funcionava? Eu tinha uma sócia, era a Biondi Vales, eu e a Jaqueline Vales. Nós tínhamos uma empresa com uma equipe de vendas. Então essa equipe de vendas ela era grande. Nós tínhamos jovens que ficavam dentro de shopping centers, era um projeto chamado Take One, onde dentro das lojas você encontrava umas caixinhas, né, onde as pessoas pegavam aquela proposta, preenchiam a proposta e mandavam para Credit Card, e assim, após uma análise, recebiam um cartão de crédito Credit Card. Perfeito. Muito bem. Além disso, também tinham as pessoas que ficavam dentro dos bancos, porque os bancos, como é até hoje, vendiam cartões de crédito, então Sim. Ficavam dentro do Itaú, ficavam dentro do Unibanco. E do Citi. Do Citibank, Okay. Claro, né? Afinal de contas era Credit Card e Diners Club. Isso, exato. Exatamente. O pessoal ainda brincava ainda que era viúva, lembra? Exato. E aí o que acontece? E também tinha uma equipe que cuidava da área de eventos. Então, nos eventos também tinham as promotoras que vendiam os cartões, e também tinha uma outra equipe que fazia um trabalho de filiação a estabelecimentos, né? Então, aquele profissional caminhava pelas ruas e procurava identificar uma loja, enfim, um estabelecimento que pudesse ser filiado a Credit Card. Só que, na ocasião, não se chamava canal de vendas. Mas como é que chamava aquilo? Era uma empresa prestadora de serviço, alguma coisa assim. Okay, tá. Nossa empresa não era a única, existiam outras. Mas eu já achei aquilo muito interessante. Gostei, achei bacana, né? Muito bem. Mas, na realidade eram braços terceirizados que a empresa tinha, né? Exatamente, né? Porque o canal de vendas, ele não deixa de ser um multiplicador, né? Da sua força de vendas, no caso do canal de vendas. Passado a fase da Credit Card, da Biondi Vales, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas grandes, empresas bacanas, que tinham canais de vendas, mas eu trabalhei diretamente, como a NET São Paulo, por exemplo, né? Todo mundo conhece, BCP, claro, a TVA, a Nelvia, a Americanet. Na verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas com produtos e serviços muito interessantes. Ok, perfeito. Tá bom. Então, internautas já conheceram um pouquinho aí da Lia, né? E nós vamos então começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Lia, para você, o que defina na sua linguagem, né, para os nossos internautas, o que são canais? Canais. Os canais de vendas são
pessoas ou empresas se você entende varejo, distribuidores, que vendem produtos e serviços. São canais, são empresas e pessoas credenciadas que possam vender produtos e serviços. Isso, desde que tem todo o treinamento antes, né? Quer dizer, representa realmente a empresa. Representa a empresa. E na verdade, sabe, Kendi, o que eu acho interessante com relação ao canal de vendas de serviços, por exemplo, que não é uma coisa muito fácil de explicar. Então eu vou dar um exemplo. Porque um produto é mais fácil de você mostrar para as pessoas. Claro, né? Vou representar, por exemplo, uma indústria de TVs. Ok, você está vendendo um produto, né? Vou vender carros, né? É um produto. O serviço, ele é um pouco diferente. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um provedor de internet. Tá? Um provedor de internet, o que ele vende? Ele vende contas de e-mail, ele vende hospedagem, vende firewall, enfim. Como ele pode acrescentar valor ao produto dele? Um dos produtos é o que as operadoras de telecom oferecem, o link de internet. Se um provedor for um canal de uma operadora de telecom, ele pode somar os produtos que ele já comercializa a esse link e ter aí um novo produto, né? Um produto de valor agregado. Ainda tendo, inclusive, o SLA da operadora, por exemplo. Isso. Explica aí para o pessoal o que é o SLA. O SLA, não é verdade? Gente, SLA, Service Level Agreement, na verdade é a garantia de serviço. Quando eu estou falando sobre um provedor corporativo, então estou partindo da premissa que ele vai vender um link dedicado. Então é um link com uma capacidade maior, né? Um link com uma garantia de 100%. Então, é isso. Garantia de serviços, SLA. Tá, ok. E que tipo de empresa que pode ter um canal de vendas, né? Queria que você desse um exemplo. Então, na verdade, basicamente, qualquer tipo de... Quase toda empresa pode ser um canal de vendas. É exatamente aquilo que a gente estava falando agora, né? Eu dei um exemplo, exatamente nesse momento, do provedor de internet. Mas o exemplo inicial foi do cartão de crédito, né? A empresa que eu tinha muitos anos atrás foi um canal de vendas de uma empresa de cartões de crédito. Por exemplo, as empresas de TV a cabo conseguiram atingir o público muito rapidamente com canais de vendas. Sim. Eles não teriam braços suficientes para vender como venderam no Brasil inteiro. Telefonia móvel, telefonia fixa. Imagina, o Brasil hoje tem 215 milhões de celulares, são 185 milhões de celulares pré-pagos. Esse número foi alcançado em quanto tempo? 10, 15 anos no máximo? Exato. A gente tem celular aqui no Brasil... 92 no Rio de Janeiro, em 94 em São Paulo. Como é que cresceu? Canais de vendas. A empresa não, mesmo que uma grande empresa que tem aí 10 mil funcionários, como são as empresas de telecom, vamos imaginar uma equipe de vendas de 1.000 pessoas, mesmo assim você não tem braços para atender esse país, né? Então os canais de vendas são importantes, né? E existem para isso. Tá. Lia, como é que você estrutura um departamento para a criação de canais? Pois é, então são duas formas, ou pelo menos a principal delas. Vou partir da premissa que eu sou uma operadora, tá? Eu acho muito importante, e isso nem sempre acontece, que quando você decide ter uma estrutura de canais, você precisa fazer algumas perguntas para você mesmo, você empresa, e saber se a sua empresa pode, a principal delas é: eu posso ter um departamento de canais? Minha empresa está estruturada, está pronta para isso? Porque no caso de uma operadora, por exemplo, aquela que eu dei exemplo, que no provedor de internet, ok, ele vai ter um canal de vendas, 1, 2, 3, canal de vendas vai aumentar o número de vendas. A base de assinantes vai aumentar. Ele vai estar estruturado tecnicamente, né? Vai ter atendimento.
As pessoas vão estar disponíveis. Se ele tinha 5 pessoas no atendimento ao cliente, se ele vai ter uma área de canais, ele vai vender muito mais, vai ter pessoas para atender. O link vai ter, aliás, a rede terá capacidade para suportar um aumento tão grande. A gente vê isso acontecendo, inclusive com operadoras de telefonia móvel, que fazem muita propaganda, tem muito canal de vendas e eventualmente a rede não consegue suportar. O que acontece? A rede cai. Então, para você ter um departamento de canais, que é muito legal, é óbvio que aumenta o número de negócios, a empresa cresce, vende mais, mas é fundamental a estrutura. Ele tem que estar alinhado também com os objetivos da empresa, né? Com certeza. Se você, um exemplo que você deu aí para a parte de celulares, por exemplo, tinha uma época que os canais de venda vendiam mais do que podiam até, e não tinha antena suficiente. Exatamente. E aí caía a linha, você entrava na outra célula, não tinha nenhum acidente geográfico, mas você entrava na outra célula, ela estava congestionada e caía a ligação. Isso acontece até hoje, inclusive, né? Quando você vê muita propaganda na TV, as empresas, você percebe que elas começam a vender mais as de telefonia móvel e elas acabam não suportando, a rede acaba não suportando, porque é técnico, né? Você não pode pensar só em vender, né? Você acaba, muitas vezes, jogando por terra todo o trabalho, toda uma estratégia do departamento de marketing, né? Acaba manchando a marca, inclusive, se você não se preocupa com a estrutura, a base. Ok, tá. E no caso de uma operadora, o que é importante estruturar? São equipamentos só? Então, na verdade, basicamente isso, é a rede, né? São os equipamentos. No caso da operadora, as antenas são suficientes, são parrudas, eu preciso do departamento técnico bem alinhado e consciente desse crescimento. E quando a gente, nesse momento, nós estamos falando só de grandes empresas, né? E como estamos falando de grandes empresas, o departamento de marketing ele é fundamental para trabalhar com a área de canais, fundamental. Porque é ele que vai criar as campanhas, vai motivar a equipe a vender, né? Então é preciso também estruturar, acompanhar o departamento. É importante que o departamento de marketing esteja junto, presente com esses canais, né? Então toda essa estrutura tem a ver com o técnico e com o departamento de marketing também. Perfeito. Uma pergunta assim mais ou menos crucial, tá? Quanto que eu vou cobrar pelo produto vendido para o canal? O preço. Então, na verdade, o preço, naturalmente, ele tem que ser menor do que o consumidor final, né? Se você vende um link por R$10, barato, né? Se Deus quiser, um dia eu vou chegar a esse preço. Mas se você vende um link por R$10, é evidente que para o canal ele tem que ser um preço menor. Porque o canal ele vai agregar serviço nesse link, ele precisa ter uma rentabilidade, ele precisa ficar motivado a vender, então o valor tem que ser menor, não pode ser o mesmo valor para o cliente final, né? Ou mesmo ter desconto também, que motiva ele a vender. Tem que estimular um pouquinho, né, esse canal para que ele continue vendendo cada vez mais. Continue vendendo cada vez mais, essa é uma motivação. Tá. No caso do treinamento para canais de vendas, você acha que é fundamental, médio, ou precisa ou não precisa? Não, com certeza. Eu acho que o treinamento para o canal de vendas, assim como qualquer área de vendas, é fundamental. Na verdade, capacitação é fundamental, né? Você precisa conhecer bem o produto que você está vendendo, né? Porque caso não haja capacitação, você corre o risco, mais uma vez, de não ser fiel à marca, de não vender o produto corretamente, de não ser um multiplicador, né? De falar algo diferente do que a empresa quer falar. Então a capacitação ela é muito importante. Tem a ver também com marketing de novo, porque também o departamento de marketing fica envolvido aí no treinamento, com criação de material para treinamento, enfim. Então é muito importante. Tá. E no caso da empresa, quem que vai gerenciar esse canal, né? E como serão divididas as comissões? Então, normalmente, quem gerencia o departamento de canais é o gerente de canais, né? Existe uma hierarquia, as grandes empresas têm gerente de canais nível 1, 2, 3, enfim, o diretor, o gerente, o superintendente. Então, o gerente de canais é quem gerencia o canal. Ele não só gerencia, como ele pode
prospectar novos canais, buscar novos canais. Ele pode fazer parte do setup, do início desse projeto, né, dentro da empresa. Ele tem a missão de gerenciar, treinar, motivar, acompanhar resultado, observar a rentabilidade desse produto. Enfim, é um profissional muito importante que eu observo hoje, né, na internet e no LinkedIn, se você observar nas empresas de RH, o profissional de canais ele tem sido muito procurado nos últimos anos, né? Então, basicamente, o trabalho dele é esse: prospectar, acompanhar, incentivar, porque ele passa a ser responsável por algumas empresas. Por exemplo, o gerente de vendas. O gerente de vendas ele tem equipe de vendas dele. Então, ele tem que motivar aquela equipe a vender. O gerente de canais, ele tem empresas para gerenciar. Empresas que têm ali os vendedores, enfim. Então, ok, basicamente isso. Perfeito. Pessoal que acabou ligando na internet agora, nós estamos falando com a Lia Biondi sobre canais de vendas. Tá? Quem tiver alguma pergunta, pode entrar aí no Participe ao vivo, tá? E nós estaremos respondendo as perguntas. Ok? Lia, como as empresas saberão que buscam um canal de vendas ou como que eu posso ser um canal de vendas? Então, na verdade, é bastante simples. As empresas hoje em dia, as grandes empresas, no site, elas reservam já um campo. Seja um canal de vendas, seja um parceiro de negócios. Então, se você tem interesse em prestar serviço, ser um canal de vendas de uma grande empresa, eu aconselho essa pessoa a entrar no site, navegar no site dessa grande empresa e buscar essa oportunidade. E a empresa também, que quer ter canais de vendas, faça a mesma coisa. Reserve no site um espaço para que outras empresas possam se cadastrar. Perfeito. Lia, devido ao nosso tempo, a gente só tem mais uma pergunta. Tá? Claro. Como vender mais? Os canais são a solução para o aumento nas vendas de produtos e serviços, na sua opinião? Com certeza. Eu acho que o canal de vendas é sim uma possibilidade de você aumentar muito os seus negócios. Estão aí as empresas de cartão de crédito, telefonia móvel, telefonia fixa, que já utilizam, né, os canais de vendas, e eu acredito muito que é um grande multiplicador e representa um aumento substancial nos negócios de qualquer empresa. Tá ótimo. Lia, você quer aproveitar esses momentos finais aí para deixar um contato seu? E-mail, telefone, fique à vontade aí. Claro. Eu agradeço a oportunidade, eu fico à disposição. Meu e-mail é liabiondi, L-I-A-B-I-O-N-D-I, liabiondi@gmail.com.br. É só .com, né? Não repete de novo, porque senão vai ficar fora. É verdade. É liabiondi@gmail.com. Fiquem à vontade. Perfeito. Então, internautas, nós tivemos aí nesse bloco, né, a presença da Lia Biondi, né, uma profissional aí de mercado que atua há bastante tempo, tem bastante experiência, e vocês então ficaram com o e-mail dela, tá, e podem assistir esse programa várias vezes no acervo da TV UOL. Okay? Daqui a pouco nós teremos mais um convidado, então eu peço que vocês aguardem aí um pouco para o segundo bloco da TV Call Center. Ok? Então, até daqui a pouco. De agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo das 2 às 4.
Muita música, muita diversão, muito entretenimento, muitos prêmios, prestação de serviço, jornalismo. Tudo isso você não vai encontrar no meu programa Japa Pop Show, toda segunda às 8 da noite, aqui na Clique TV. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo das 2 às 4. Muita música, muita diversão, muito entretenimento, muitos prêmios, prestação de serviço, jornalismo. Tudo isso você não vai encontrar no meu programa Japa Pop Show, toda segunda às 8 da noite, aqui na Clique TV. Olá, internautas, estamos ao vivo na TV Call Center, na Clique TV, conteúdo UOL. Nós tivemos agora há pouco a entrevista com a Lia Biondi e agora nós temos um novo convidado. Eu vou dar uma dica do que nós vamos falar. Quando vocês ficam na parte do atendimento, vocês mexem com um montão de telas, o pessoal de apoio imprime um montão de documentos, todas aquelas informações que vocês colocam para preenchimento de cadastros, todos os documentos que vocês vão preenchendo, aquilo vai ficando armazenado, tá, ok? Muitos daqueles documentos têm que ser assinados depois pelas pessoas, pelos clientes, tá? E chega um momento que você vai guardando aquilo em arquivo, vai guardando em arquivo e tudo mais, e aquilo vai ficando grande, pesado, né? E nós vamos agora falar o que faz com aqueles documentos lá, tá, ok? Então, nós estamos aqui com o Cleberson Santos, diretor da Assures. Tudo bem? Oi, Kenji, tudo bem? Então tá bom, bem-vindo aí. Internautas. Bacana a oportunidade do nosso bate-papo aí. Perfeito, né? Hoje o Cleberson ia estar aqui com o Marcos, também da Assures, mas ele está viajando para a China aí. Isso, está na Canton Fair. Tá perfeito. E não pôde estar conosco, mas tomara que ele esteja assistindo a gente aí. Marcos, um abraço aí em algum lugar da China que você estiver aí nesse momento aí, tá? E a Guta também estiver nos assistindo aí, um beijo para você. Tá? Ô Cleberson, fala um pouquinho aí para os nossos internautas, quem é o Cleberson Santos, tá? Que é a experiência profissional, no que você trabalha,
até para facilitar o entendimento aí com eles, tá? Legal. Bom, então a minha formação é preponderantemente de tecnologia da informação. Trabalho há 11 anos já no mercado de TI, sempre na parte de software, né? E a maior parte desses anos realmente foi focado na parte de ECMs, na parte de GED, gestão de documentos, automação de processos de negócio também. Então, Pera um pouquinho. Já esclarece os nossos internautas, esse negócio de sopa de letrinha é um pouco complicado. Então explica para eles assim, o que é o ECM e o que é o GED. Isso, tá. O ECM, ele é o Enterprise Content Management, na sigla em inglês. Em português ele é o GED, o Gerenciador Eletrônico de Documentos, que vem até daquela introdução que o Kendi passou pra gente. Tá? Bom, então dentro desse mercado eu já passei por empresas como o Hospital Albert Einstein, Hospital Samaritano, Coca-Cola, Sesgran Rio, sempre trabalhando com esse conteúdo, com essa parte de papel. Né? E atualmente eu sou um dos diretores na Sures, sou um dos responsáveis por essa vertical de negócio, a parte de GED. Mas a Sures ela também tem a parte de tecnologia também, a parte de hardware e também a parte de recursos humanos também, contratação, pesquisas de tempo, de clima. Perfeito. Ô Cleverson, explica aí para o nosso pessoal aí o que é computação em nuvens. Na realidade não precisa pegar um avião e chegar lá e guardar, né? E começar a tweetar lá, né? É verdade. Então explica, por favor. Acho que até é bom você falar um pouco do meio analógico primeiro, o meio digital, físico e tal, para depois entrar nessa parte, tá? Legal. Então, a computação em nuvem, ela nasceu como uma infraestrutura que permite a rápida entrega dos recursos computacionais, né? Isso de um modo escalável, de um modo dinâmico e virtualizado. E junto com essa estrutura, na verdade, esse modelo ele permite o oferecimento da tecnologia da informação como serviços. Então, temos aí uma outra sopa de letrinhas, né? Que é o SaaS, é o software como serviço, plataforma como serviço, e isso acredito que a gente vai entrar um pouco no nosso bate-papo aí também. Tá bom, então, perfeito, né? Fala um pouquinho dos conceitos e aplicações aí dessa computação em nuvem. Bacana. Então, assim, até um pouco mais de história... Principalmente mercado corporativo, tá? Que é o que mais usa, né? Isso, exatamente. Então, assim, até um pouquinho mais de história, dando um passo atrás, né? A computação em nuvem, ela nasceu dos grandes data centers, né? E acima dessa parte do data center, das máquinas, né? Da estrutura virtualizada, né? Foi desenvolvido um software, sistemas operacionais, para controlar todo esse poder virtualizado de computadores. E isso é chamado infraestrutura como serviço. O mercado ele passou a oferecer a infraestrutura como serviço para o mercado, né? Além disso, além da parte de infraestrutura como serviço, os modernos data centers eles também colocaram mais uma camada, que é o quê? A plataforma como serviço. Então, muitas empresas, desenvolvedores de software, hoje possuem em seu escritório o seu servidor, possui a sua equipe trabalhando em volta daquele servidor, compartilhando o código, compartilhando o aplicativo, né? E isso, como plataforma em serviço, isso fica global. Você pode trabalhar aqui no escritório em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, mas compartilhar o seu código com um indiano, com um americano. Perfeito. Isso globaliza, né? É como se o mundo fosse um local físico só, sem água, sem nada, né? Como se tivesse tudo no mesmo prédio. Exatamente, né? E a localização desses dados é o que nós chamamos de nuvem, né? Isso indifere para o programador, indifere para o cliente, para o usuário, onde esses dados estão armazenados, né? E uma camada mais famosa também, que é o software como serviço. Isso depende muito da necessidade do cliente, como que ele é oferecido, como que ele é custeado para o cliente, né? No caso no nosso cenário, o ECM, o GED na nuvem, normalmente costuma-se custear o cliente pela quantidade de usuários e pelo volume de informações que ele está armazenando lá no banco de dados. Tá? Ok, tá bom. Ô Cleverson, falando assim, numa linguagem mais simples, né? Sim. Se você tivesse que guardar todos os documentos em papel, tipo uma seguradora, um grande banco e tudo mais, documentos que realmente precisam ser guardados por determinado tempo, ocupa um espaço muito grande. Por exemplo, escritórios na Vida Paulista, escritórios na Faria Lima, espaços muito nobres para guarda de documentos. Exato. E aí então, com o GED, né, com essa, basicamente o gerenciamento eletrônico de documentos, na nuvem, né, isso daí ele fica apto para as pessoas e é lógico que ele tem um sistema de segurança muito bem feito.
Exatamente. Que você quer falar um pouquinho sobre a parte de segurança assim, também? Tá. O que acontece com essa parte de segurança? Né? Muitas vezes a gente acaba encontrando clientes, oportunidades no mercado que acredita que os dados em seu servidor, num data center, está mais seguro do que na nuvem. Mas, na verdade, temos empresas como a Microsoft, o Google, a Amazon, a VMware, trabalhando nesse sistema, nesse ambiente de tecnologia há bastante tempo já. Né? E acaba sendo o core business dele. Então, a segurança é mandatório para isso. Né? Tá, entendi. Quais são esses serviços comumente disponíveis e oferecidos pela computação em nuvem? Bacana. Então, alguns deles, que eu dei o exemplo da estrutura do data center, né? Temos a infraestrutura como serviço, o software como serviço, que é o SaaS, que nós comentamos agora do GED. Temos processos de negócio como serviço. Né? Muitas vezes você tem um ciclo numa empresa, por exemplo, numa seguradora, um processo de reembolso de despesas em algumas outras companhias, que isso é custeado para o cliente a quantidade de vezes que esse processo foi executado. Então, também é uma modalidade. Temos aí a Microsoft com um modelo bastante bacana, já bem azeitado também, que é o Windows Azure. Né? Temos o banco de dados SQL na nuvem. Então você tem um banco de dados centralizado, seguro, unificado, também é um dos benefícios também. Né? E aí, na verdade, acaba sendo os próprios fornecedores que ditam a famosa sopa de letrinha aí, né? O que eles estão oferecendo como serviço. Ok, entendi. Tá. E sobre a gestão de documento? Queria que você falasse um pouquinho dos conceitos e aplicação no mercado corporativo aí. Legal, né? Então, o ECM, o Enterprise Content Management, na verdade ele gerencia o ciclo de vida da informação dentro de uma companhia, gerencia o ciclo de vida de um documento, né? O que acontece? Um documento ele é sempre criado, seja ele proveniente de um processo de digitalização ou mesmo de um pacote Office, trabalhando nas nossas estações de trabalho, né? Depois que esse documento ele é criado, ele entra dentro do GED e ele tem que ser identificado. Isso nós chamamos um processo de indexação. Tá? É como se você tivesse a mesma coisa física, você tem lá no documento. Digital. Ou seja, na prateleira tal, o arquivo Perfeito. tal, pasta tal, é isso que você quer Perfeito, dizer? Tá. Exatamente. Muitas vezes na pasta temos lá um RG, um número, uma identificação. Então essa identificação ela precisa ocorrer dentro do software também. Né? A partir do momento que esse documento está identificado, ele passa por um processo de aprovação. Então a companhia, muitas vezes, ela ainda não conhece o documento, só quem criou, quem auditou, quem está fazendo o processo de aprovação. Depois desse processo de aprovação, o documento ele é distribuído para toda a instituição e, como tudo na vida, ele tem um ciclo, né? Ele chega ao término dele, onde ele passa por um processo de auditoria e ele pode ou não expirar. Claro que todo esse processo que eu comentei, ele pode ser automatizado dependendo da necessidade de negócio do cliente ou do processo mesmo. Né? Então esse é o ciclo de vida. E a ferramenta de ECM, ela apoia todo esse processo. No mercado nós temos ferramentas que são especialistas numa determinada fase dessa, temos ferramentas mais generalistas que acabam suportando todo esse processo. Né? Ok, tá. Professor, qual que é a dificuldade atual dos sistemas de ECM ou GED no mercado? Qual a dificuldade que tem hoje? Tá. Sempre quando você... Na verdade, eu vou falar um caso meu. Perfeito. Tá? Muitas vezes você vai dentro do cliente, identifica a necessidade e faz a famosa memória de cálculo. Né? Pega uma planilha e faz uma projeção durante 12 meses, durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, a quantidade de legado que ele vai ter. Né? Isso impacta diretamente no volume que ele vai ter que reservar lá no data center, no storage do cliente. Né? Então imagina, se você está fazendo uma compra hoje, você vai fazer uma negociação com dólar, se for uma compra internacional. Né? Se você pega esse volume e não utiliza, ele vai ficar ocioso no tempo, ele vai ficar inutilizado. Essa é uma maior dificuldade hoje, okay. A ociosidade do volume. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que cabe ainda aqui. Claro. Assim, uma empresa grande, do porte da Contax, com a Oi, que tem, por exemplo, mais de 100 mil licenças aí de software, esses documentos, porque vem um documento certificando lá a licença, eles podem ser digitalizados e guardados também ou não? Ou esses documentos têm que ficar fisicamente em papel? Depende da legislação.
Hoje nós temos a SUSEP na área de seguros, temos a parte de saúde também já bem desenvolvida, a parte jurídica também. Né? Depende muito do processo de negócio. Mas esses clientes que precisam armazenar, precisam deixar guardado o físico, geralmente eles digitalizam, fazem a automação do processo interno, disponibilizam esse documento dentro da empresa, agiliza o processo interno, mas se um dia precisar do físico, ele entra em contato com a guarda e esse documento é retornado para o seu escritório, muitas vezes para um processo jurídico, depende da necessidade. Então, no caso, você citou a SUSEP, as seguradoras podem fazer esse tipo de trabalho? Dependendo do processo, sim. Tá, ok. Processo de reembolso, por exemplo. Processo de reembolso, tá bom, ok. E aí esse arquivo você pode colocar numa Metrofile, num desses depósitos aí, né? E deixar guardado aí. Exatamente. Tá perfeito. Ô Cleberson, como que a computação em nuvem pode comportar os sistemas DCM do ponto de vista de aplicação? Bom, de aplicação, muitas vezes você também parte para uma instalação de software no cliente. Então, o que o cliente precisa? Ele precisa de um servidor, ele precisa de um storage, ele precisa de licenças, ele precisa de um recurso, um key user dele disponível. Então, precisa de uma infraestrutura boa. Precisa de uma infraestrutura, né? Com a computação em nuvem, do ponto de vista de aplicação, ele passa, na verdade, ele tem que conhecer o processo de negócio dele. E ele começa a pagar, isso começa a ser custeado dele, de acordo com a quantidade de usuários que ele vai ter utilizando o aplicativo dentro da empresa. Então, aquele setup que ele ia ter de aplicativo, ele passa a não ter mais. Ok. Então, tem um tabu aí que muitas vezes é o seguinte, esse pessoal da área de tecnologia de informação, que eu também sou oriundo, né? Muitas vezes eles fazem um technique tão alardeado, sim, que a pessoa da pequena e média empresa fala, nossa, isso aqui não é para mim. Isso aqui é muito caro, né? O pessoal fala que eu preciso disso, mas eu não sei nem quanto que é, mas fala que é caro. Na sua opinião, isso daí está cabendo no bolso das pequenas e médias empresas ou está só nas grandes ainda? Não, tem muita pequena e média empresa já aderindo à ideia da computação em nuvem, não só na parte de gestão documental que a gente está batendo papo, mas para outras oportunidades também. Temos CRM na nuvem, o banco de dados, temos muitos aplicativos, né? E até curioso, né? Na última semana eu conheci um CIO de uma empresa pequena, de pequeno porte, que me falou exatamente isso. Cleberson, eu não quero ter administradores aqui dentro da minha empresa, eu quero que toda a minha informação esteja realmente na nuvem, esteja disponível tanto no meu escritório daqui de São Paulo, quanto no meu escritório do Rio de Janeiro, e eu fiz esse comentário para ele. Eu falei, poxa, para mim é super bacana já encontrar isso no meu dia a dia, né? Sair de realmente da teoria e ir para a prática, né? Isso está bem acessível. Ah, que bom. Não, é uma boa notícia aí, porque muitas vezes as grandes empresas têm tudo, né? Hoje o mundo está tão globalizado que sai alguma coisa nova hoje e amanhã o acesso é global. As pessoas têm dinheiro. Mas muitas vezes o pequeno e médio empresário ele sua bastante, né, para conseguir essas coisas. Então, se estiver cabendo dentro do bolso, é uma coisa bastante importante, né? Internautas que acabaram ligando agora para o TV Call Center, né? Nós estamos com o Cleberson Santos, da Açures. O Cleberson, inclusive, o pessoal deve estar achando um pouco diferente o nome, eu esqueci de perguntar no começo, né? Fala o que quer dizer o nome da empresa. Açures? Açures, na verdade, representa amor, sucesso, saúde e riqueza. Ah, tá perfeito. Exatamente. Tá, não, isso é muito importante e dá um astral grande aí para a empresa, né? Tem todo Foi a Guta que criou o nome, não? Foi a Guta junto com o Marcos também, né? Eles participaram desse processo aí. Entendi, tá ótimo, beleza. Cleberson, como os fornecedores de solução estão trabalhando do ponto de vista de demanda de mercado? Legal. Então, até é muito pertinente até a pergunta anterior que você fez, né, Kendi? Tá. Os fornecedores eles estão trabalhando não só em soluções para grandes empresas, mas também para pequenas e médias também, com projetos totalmente acessíveis, né? Muitas vezes variando de $1, $2, dependendo da quantidade de usuários que você tem dentro das empresas, né? E o movimento ele não é só para ECM. Ele também está acontecendo para CRM, para ERPs, temos aí movimentos enormes aí das indústrias de ERP. Mas traduz um pouquinho essa sopa de letrinhas aí, porque a gente tem muita gente nova no mercado que não conhece o CRM, não conhece o ERP.
Então vamos pensar que é o Conselho Regional de Medicina. Dá uma esclarecida. É verdade. Um pouco o que é o ERP numa empresa. O CRM ele cuida do relacionamento, é um software que cuida do relacionamento da empresa com o cliente dela. E o ERP, o chamado Enterprise Resource Planning, ele cuida de toda a gestão empresarial. Né? Então temos aplicativos desse porte sendo transportados para a nuvem. Né? Isso. Então muitas vezes assim, as telas dos computadores que vocês utilizam no dia a dia, tá, ok? Corporativos, né? Normalmente estão dentro aí de um ERP aí. Perfeito. Né? E se você está na área de atendimento e você tem todos os dados do cliente, todo o histórico dele, banco de dados, né, atualizado e tal, você pode estar utilizando também uma plataforma com CRM junto. Exatamente. Né? Tá certo. Emerson, eu já perguntei antes, né, mas eu queria que ficasse mais tranquilo para quem está nos assistindo agora, que a gente falando de computação em nuvem, significa o seguinte: muita gente pode estar pensando, bom, mas quando eu estou dentro de casa, sim, eu tenho meu servidor aqui, eu estou olhando visualmente ele e eu primo pela segurança dele, e lá fora tem um guarda aqui que não deixa ninguém entrar aqui dentro aqui. Certo. Então eu tenho todos os meus dados guardados aqui como segurança, tá? Quando a gente fala que você está colocando computação dentro de uma nuvem, e essa nuvem é compartilhada, e você tem um montão de usuários, e você tem as grandes empresas de telecomunicações, tá, oferecendo essa plataforma de infraestrutura, né, de grandes servidores em nuvens, eles podem ficar um pouco preocupados aí com a parte de segurança, tá? Sim. Eu queria que você ressaltasse aí aquilo que você falou agora há pouco aí, que existe uma segurança mesmo, né, com senhas poderosas e tudo mais, né, e que essa segurança inclusive é auditada, né? Perfeito. Então, não só pelo investimento que as grandes empresas estão fazendo também, né, mas acaba sendo um processo muito complexo mesmo, né? Como você falou, você tem um servidor dentro do seu escritório, você tem um guarda, 2 guardas tomando conta, né? Do ponto de vista de cloud computing, você tem espaços do tamanho de campos de futebol com servidores. Então a segurança, não só física, quanto do ponto de vista de software, existe um envolvimento de muita gente nesse processo. Tanto das empresas quanto o interesse dos próprios clientes. Né? Existem movimentos, na verdade eu vi isso acontecer mais lá fora, né? Lendo notícias, me atualizando, que o próprio cliente ele visita o data center para entender aonde está a informação, qual é o nível de criptografia, de segurança que está ocorrendo sobre seus dados. Então as empresas elas estão dispostas a demonstrar isso para os clientes também. E na realidade assim, eu vejo que estando em nuvem, ele está muito mais seguro do que o físico. Nossa, com certeza. Né? Se de repente você tem um Bin Laden lá que termina lá com seu escritório, alguma coisa, é verdade. E às vezes você não tem aquilo rosteado em outro lugar. Redundância. Né? Redundância, E na nuvem, você pode estar em qualquer lugar do mundo e você pode pegar aquela informação lá dentro. Exatamente. Né? Esse é o conceito. E o pessoal que está nos assistindo agora, o Cleverson falou, então de repente você está fazendo um processo de desenvolvimento, você trabalhou aí o dia até às 18 horas, aí você passa e alguém da Índia pode complementar aquele desenvolvimento, né, até determinado horário, depois aquilo passa, por exemplo, sei lá, para um local dos Estados Unidos ou da América Latina, e aquilo vai se complementando, né, e esse desenvolvimento vai sendo feito aí, tá? É como se a gente não tivesse realmente fronteiras, ou não tivesse o mar e todos os profissionais estivessem dentro de um mesmo... Globalizado, né? Dentro de um ambiente físico mesmo, né? Tá perfeito. Legal. Ô, Cleverson, eu queria que você deixasse aí para os nossos internautas aí o site, o e-mail seu, se você quiser deixar o telefone também da empresa aí, você fica à vontade. Coloca o código de área também para facilitar, tá? Bacana. Bom, o site da nossa empresa é o www.asuris.com.br. Acho que é bom você soletrar. Isso. asuris.com.br. E o meu e-mail também do meu escritório é Cleverson com K e N no final, @asuris.com.br. Ok, perfeito. Então quer deixar o telefone corporativo ou não? Eu acho que não. Tá ok, perfeito. Pessoal, então vocês que nos honraram mais uma vez pelo tempo de vocês, né? Nós tivemos aí no programa TV Call Center de hoje, tá? Desmistificar um pouquinho, né?
pessoal da área de atendimento fica pensando, puxa vida, mas esses dados que eu estou colocando aqui no computador, né, todo mundo vai ter acesso, alguém vai descobrir alguma coisa, o que é confiável, o que não é confiável. Eu acho que essa entrevista aí solucionou pelo menos parte das dúvidas que vocês têm, né? E querendo mais informações sobre o sistema principalmente do GED, né? Do gerenciamento das informações aí, né? Digitais, né? Vocês podem entrar em contato então direto com a Suris pelos contatos que o Cleverson deixou, tá? Se você de repente quer assistir de novo esse programa, daqui a pouco ele vai ao ar e fica direto no acervo permanente da TV UOL, tá? Então é um curso aí, se você for acompanhando aí todas as transmissões aí da TV Call Center, você vai ter realmente aumentado as suas habilidades e competências com excelente conteúdo, ok? Então, internautas aí de todo o Brasil que nos prestigiaram mais uma vez com o seu tempo, o nosso muito obrigado e continuem com a Clique TV, porque daqui a pouco vem o Japa Pop Show. Okay? Grande abraço e até a próxima.